Pois é, e o presidente Donald Trump viajou, pegou aquele aviãozão dele, bonito, lá na Flórida, e foi para Washington, porque ele tinha uma audiência lá com o juiz federal. E ele chegou lá, né? E teve que ir, o juiz mandou, o pessoal lá obedece, sem batedores, sem aquele fanfarra, sem recurso, e o homem foi ouvido. Então parece que as coisas nos Estados Unidos são um pouquinho diferentes. Ele já fez isso em Washington, em Nova York e também na Flórida, né? 3, então. Pois é. O que eu quero dizer é da importância que tem um juiz federal. Mandou, tem que vir. Tem que ir. Se vira. Bom, para a gente poder entender melhor isso, doutor Emanuel Pessoa, que é um advogado especializado em governança corporativa, mestre em Direito pela Harvard Law School, doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, gentilmente aqui conosco. Doutor Emanuel Pessoa, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Tudo bom, Heródoto? É um prazer estar aqui com a Nova Brasil e ainda mais você, né, Heródoto, que é simplesmente um clássico do jornalismo brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, obrigado. Doutor Emanuel, o processo, vamos dizer, o processo nos Estados Unidos mostra que o juiz tem realmente uma força de decisão muito grande. Ou seja, veja bem, o ex-presidente, o homem está cotado para ser escolhido novamente como candidato pelo Partido Republicano e quando manda vir, vai. Vai. Heródoto, sabe qual é a grande diferença que a gente tem no judiciário americano e no judiciário brasileiro? O judiciário americano ele se mete pouquíssimo nas coisas, se mete pouquíssimo na vida das pessoas. E aí aquela coisa, né, Heródoto, se está muito presente é arroz de festa. E arroz de festa ninguém respeita. Então, o que acontece hoje no Brasil? Você tem tanto processo judicial, do ponto de vista civil, que ninguém se importa em ser processado. Ninguém é assim. As pessoas que devem, né, devem por maldade, elas não se importam em serem processadas. E você tem no Brasil tanto processo criminal e tanto recurso, eu vi você falando de recurso, eu digo que no Brasil, para o cara ser condenado, é a bilionésima instância. Porque se ele tiver um bom advogado e argumentos minimamente razoáveis, ele consegue enrolar infinitos recursos. E aí isso faz com que, Heródoto, as pessoas não respeitem tanto a autoridade judicial. Então, para você ter ideia, só o estado de São Paulo tem mais juízes, eu não estou falando nem da Justiça Federal de São Paulo, estou falando só da Justiça Estadual, estou pegando só a Justiça Estadual. Tem mais juízes que todos os 50 estados americanos e toda a Justiça Federal americana. Então é isso que mostra para a gente essa maior valorização da Justiça americana. Lá são muito menos causas. Só repete o dado, como é que é? No estado de São Paulo tem mais juízes estaduais do que a todos os Estados Unidos inteiro. Somar todos os juízes dos Estados Unidos, todos. Qualquer pessoa que tem um cargo de juiz nos Estados Unidos, do Poder Judiciário, se você somar o número, vai ser menos do que o número de juízes estaduais no estado de São Paulo. Olha, paulada na moleira. Bastante, né? Para você ver. Logicamente, claro, que todas as pessoas que estão ouvindo vão fazer sua própria avaliação disso, né? Vão pegar essa informação e vão processar como quiser. Doutor Emanuel, o Donald Trump pode... ele pode disputar as primárias, ele pode se tornar presidente dos Estados Unidos atrás das grades, como eu li aqui, que alguém escreveu? Não, vamos lá. O engraçado, Heródoto, assim, essa é a primeira vez que nós podemos ter um problema que o Trump não possa concorrer. Olha só que interessante. A Constituição americana, ela não tem a proibição de que pessoas concorram de trás das grades. Já aconteceu, tá? Já aconteceu. Nós já tivemos um candidato nos Estados Unidos que estava preso, tá? Então, isso já aconteceu, lógico, era um candidato sem nenhuma possibilidade, tá? Então, realmente, na época não era um problema, porque ninguém achava que ele tinha chance. Donald Trump poderia concorrer de trás das grades? Vamos supor que amanhã o Donald Trump desce, né? Ele tem 2 prédios lá, ou mais, eu não lembro, eu conheci 2 lá em Nova York, chamado Trump Tower, né? Ele desce da Trump Tower, ele tá de mau humor, ele pega um revólver e ele mata uma pessoa que tá passando no meio da rua e ele vai preso, condenado, o júri condena o Trump. Ele pode concorrer de trás da cadeia? Pode. Ele não vai poder sair fazendo os comícios dele, mas ele pode concorrer e talvez ele ganhe. A gente não sabe, né? O que não pode nos Estados Unidos concorrer é quando o presidente ele sofre o que chama de o candidato, ele sofre o que chama de disqualification for office,
que é a desqualificação para ter qualquer cargo público. Essas pessoas que têm desqualificação é uma regra que vem na emenda 14 dos Estados Unidos, na seção 3, que diz que as pessoas que tenham praticado crimes de sedição, de tentativa de dissolução, separação dos Estados Unidos ou traição, essas pessoas não poderiam concorrer a presidente. E aí, desta vez, nessa nova acusação contra o Trump, estão colocando ali nas acusações, entre elas, que o Trump teria cometido um tipo de crime que poderia, sim, ser considerado um crime assimilado à sedição, que seria conspiração para fraudar os Estados Unidos. Se ele for condenado nessa categoria, aí o Trump não poderia concorrer à presidência. Então, essa é a primeira acusação criminal contra ele, que efetivamente, Heródoto, poderia gerar um problema. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, porque a lei de contagem eleitoral, que é do século XIX, acho que é 1870, 1879, ela é uma lei que autoriza um candidato, se ele sentir verdadeiramente que ganhou a eleição, a contestar o resultado eleitoral. Interessantíssimo, interessantíssimo. Quer dizer, doutor Emanuel, então só num caso excepcionalíssimo a pessoa perderia os seus direitos políticos, diferentemente no Brasil, me lembro do caso do Collor, ficou 8 anos, Bolsonaro, 8 anos e outros. Sim, é que assim, o Brasil, infelizmente, Heródoto, a gente tem um problema de maturidade institucional, tá? A gente percebe que no Brasil, quando um lado ganha, o outro lado não entende necessariamente que aquilo ali, ok, perdemos, vamos organizar para 4 anos. É sempre assim, fraude, roubaram a urna, roubaram a eleição. Eu lembro que sempre foi contestado, não adianta a gente dizer que isso começou com o Bolsonaro, isso vem desde lá de trás, da primeira disputa do Collor e o Lula lá, né? 89, exatamente, perdão, eu estava confundindo 88, é a Constituição. Desde 89, tem isso, sempre se fala isso. E nas disputas estaduais, então, Heródoto, nem se fala, todo dia se fala de fraude, eleição municipal mais ainda. Então, é possível, sim, Heródoto, você contestar resultados eleitorais. O que você tem que entender é a maneira como isso é feito e quais são as providências que o contestante toma. Então, Heródoto, para que a gente não tenha uma situação de injustiça, o grande problema é que os Estados Unidos e o Brasil têm regras diferentes, por mais que o Brasil copie muito regras americanas, tá, Heródoto? Eu te falo que alguns dispositivos da nossa Constituição são reproduções de decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos. Por exemplo, regra de nacionalidade. Nasceu no Brasil, não interessa quem é o pai, é brasileiro. Filho de brasileiro no exterior, brasileiro. Filho de brasileiro em missão consular, brasileiro. Isso é uma decisão que a Suprema Corte americana tomou lá no século XIX, sobre cidadania, e na hora que foram fazer a Constituição Republicana do Brasil, nossa, tem essa decisão, que interessante, vamos usar o mesmo argumento. Então o Brasil, embora se inspire muito em regras institucionais americanas, tem regras diferentes. Então aqui certas condenações criminais e condenações de impeachment retiram sim direitos políticos diretamente. Já nos Estados Unidos, por exemplo, quando o Lula foi preso e condenado na época da Lava Jato, né, que ainda não, a regra ainda era que prisão em segunda instância valia, ele não podia concorrer a presidente, certo? Foi a eleição que o Bolsonaro ganhou. Nos Estados Unidos, se nós tivéssemos a regra americana, o Lula teria concorrido lá de Curitiba. Entendi. Doutor Emanuel, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil e pela didática dos seus ensinamentos para nós. Muito obrigado. Heródoto, obrigado, prazerzão, eu sou super fã. E fica com Deus. Um abraço. Muito obrigado. Doutor Emanuel Pessoa é advogado, olha o homem, mestre em Direito pela Harvard Law School, doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo. E tem essa facilidade de falar para a gente, para nós que somos cidadãos comuns, entendemos, e digo mais uma vez, para cada um formar sua própria opinião em cima daquilo que é dito no jornal.